Quando se fala em gastronomia, em identidade alimentar, se fala também em troca e influência cultural. As manifestações estrangeiras foram a base para a construção da nossa culinária. O que foi sendo agregado, o que foi sendo composto, construiu a gastronomia que temos hoje. Pelo menos 5 das 72 etnias ajudaram a compor o povo brasileiro e foram cruciais para a composição também da gastronomia em Uberaba. São elas: os italianos, os portugueses, os libaneses, os alemães e os japoneses. O vídeo documentário Na Trilha do Sabor, uma série composta de 5 episódios, nos levará às histórias desses imigrantes e as comidas típicas que foram incorporadas ao cardápio dos uberabenses. Vamos percorrer junto esse caminho, esse caldeirão cultural, e conhecer um pouco mais das suas histórias e das suas culturas. Dentre as tantas contribuições que os italianos deram e dão ao Brasil, a culinária é uma das que são mais recordadas com muito carinho. A rica e variada culinária italiana influenciou e influencia a culinária praticamente no mundo inteiro. No Brasil, os imigrantes italianos, que vieram a partir da segunda metade do século XIX, sendo Minas o terceiro estado a receber mais imigrantes italianos, a influência não poderia ser diferente. Em Uberaba, a culinária italiana é um dos 5 pilares que compõem a nossa identidade alimentar. Hoje nós vamos apresentar a cultura italiana. A Itália, que é berço de arte, que é berço de moda, que é berço de boa alimentação e também berço de grandes romances. E para falar um pouco sobre essa cultura, nós estamos aqui na casa do Hélio e da Deise, que vão nos contar a trajetória da família italiana e como que os seus antepassados vieram para o Brasil. Tudo bem com vocês? Olá, Isabel. Obrigada por nos receber. Bacana você estar aqui com a gente, falando um pouco da nossa história, né? E de muitos também, né? Porque a nossa região aqui recebeu vários descendentes de italianos. Quem vieram? Os avós, os pais? Como é que começou a história da vinda para o Brasil? Foi muito interessante. Por quê? Falar, puxa vida, como que um jovem de 26 anos se casa em junho com uma italiana que tinha 19 anos e depois de um mês pega um navio para o Brasil sem nenhuma rede social, sem nenhuma outra forma de contato. E ele veio para São Paulo, porque a Itália, até 1870, a Itália era dividida em vários ducados, em vários reinos. O norte era mais próximo da Áustria, da França, então era mais industrializado. E o sul era bem camponês, como é ainda até hoje. Quando veio a Revolução Industrial, isso acabou que foi um desastre para eles. Eles não tinham a mesma cultura, eram vários dialetos. Diante dessa crise, eles começaram a emigrar e muitos vieram para a América do Sul. E aqui estava acabando, foi a época que foi abolido a escravidão. O estado de São Paulo criou uma estrutura em São Paulo, mas naquela época o foco principal era a Itália. Por quê? Eles sabiam que lá estava tendo uma crise e eles prometiam muita coisa. Então, o Estado pagava a passagem de navio e dava uma semana de hospedaria. E aí iam os fazendeiros nessa hospedaria e tentava contratar para poder substituir a mão de obra escrava. Aí eles mandavam gente para a Itália para levar cartaz, propaganda, falou América isso, América aquilo. Muitos imigrantes que vieram para a nossa região foi por conta de um incentivo do próprio governo de Minas. Desses que vieram com incentivo, a maioria vieram para lá trabalhar com fazenda, com lavoura. Muitos desses italianos, eles, por conta do incentivo, vamos supor, eles não tinham nada a ver com a terra. Chegava aqui, eles iam
para a fazenda, mas assim que eles conseguiam um dinheiro, eles iam para o comércio. Ia ser alfaiate, ia ser fotógrafo, ia montar uma fábrica de cerveja. Vovô Luiz, em São Paulo, que não tinha nada a ver com Uberaba. E eu acho que da mesma forma que o meu avô veio para Uberaba por conta da Mugiana, porque Uberaba, no final desse século, desenvolveu demais, porque aqui era o último ponto da estação da Mugiana. O meu avô, o vovô Luiz, eu acho que ele trabalhava numa espécie de uma franquia, que era de uma loja de móveis, chamava Casa da Aló, em São Paulo. E ele veio para Uberaba, ele devia ter 24, 25 anos. E ele conheceu a minha avó, Joana, ela tinha o apelido de vovó Negrinha, que era também descendente de italiana, da família dos Strezzi. O meu avô teve 7, 8 filhos, resolveu voltar para a Itália. E falou, as que casar fica, e as que não casar eu vou levar embora para a Itália. E aí ele casou às pressas, para ela não ir embora. E aí foi, os irmãos tudo embora, então a família ficou dividida. A minha avó, ela se comunicava através de carta. Existem essas cartas ainda? Sim. Aqui tem história, porque aqui tinha história dos que nasciam, dos que morriam. Então, eram cartas que vinham com fotografias. E a minha mãe, daqui da mesma forma, contava a história do que estava acontecendo com as irmãs aqui. A minha avó tinha o Bar da Viúva. O Bar da Viúva, ele começou em 1932 como uma confeitaria, que chamava Confeitaria Vasques. Ela ficou viúva, então todo mundo falou assim, vamos na confeitaria da viúva do Felipe Vasques, que foi encurtando, virou o Bar da Viúva a partir de 1950. Porque o tio Gilberto e o Felipe, que eram os filhos mais velhos, que tiveram a ideia de transformar essa confeitaria em bar. E o bar funcionou até 1994, mais ou menos. Vocês fizeram uma viagem para a Itália, né? O que você se identificou? Você chegou na Itália e falou, nossa, esse lugar me comove ou me emociona? É uma emoção tão grande que você não tem explicação. E a Itália, ela surpreende tanto os italianos como a própria Itália na simplicidade. Comida, por exemplo. Ele, às vezes, te chama para almoçar e ele vem com uma penca de tomate na mão, uma burrata. Aqui você faz. Uma burrata é uma de mussarela de búfala com uma espécie de um creme de leite por dentro. Agora eu quero saber qual foi o nosso prato. O que nós fizemos? A brusqueta de antipasto, e nós fizemos um prato que ele chama tortelli de zucca. Zucca é uma abóbora. Aqui a gente usa a cabotiá. Por quê? Esse prato, ele não vai carne. E eles usam muito na vigília do Natal, porque eles são muito religiosos. Então, na vigília do Natal, não tem costume de comer carne. E fizemos um doce também, que é o tiramisu. Então, nós podemos ir lá na cozinha e a gente vai brincar um pouquinho. Vamos para a cozinha. Agora nós vamos começar a preparar os pratos, mas você tem outra experiência também com o ramo de alimentação. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Sou sócio lá, Choperia do Mário, na Rua Arthur Machado, onde a gente praticamente viveu a nossa vida de infância e agora também com o comércio nesse ramo de alimentação. Agora eu vou deixar o Hélio aqui na cozinha preparando alguns pratos italianos. Daqui a pouquinho a gente volta para degustar esses pratos.
após todo o preparo carinhoso da Daisy, que montou essa belíssima mesa, nós vamos experimentar o tortei de zucca. Mas antes disso, eu também vou experimentar uma... Como é que se chama, Hélio? Bruschetta. Bruschetta, típico italiano. Eu vou ver se tá bom, hein? Tem alguns detalhes aqui nessa mesa. Por exemplo, isso é um queijo... É uma burrata. Burrata. Serve também como entrada, né? Acompanha o prosciutto crudo, que é o presunto cru. E uma pizza também que a gente preparou aí bem carinhosamente. Bem, vamos experimentar então a bruschetta. Um pão típico italiano com molho pesto e o tomate picadinho. O vinho, Um vinho, não pode faltar. saúde. Agora nós vamos experimentar o tortei de zucca, que é o prato principal. Perfeição, massa al dente, tempero perfeito. Parabéns para vocês. Bem, após experimentar um prato maravilhoso, agora vou experimentar uma sobremesa tipicamente italiana que se chama tiramisu. E ela tá com a cara fantástica, viu, gente? Realmente perfeito o tiramisu. Além dos outros pratos que foram servidos, né? Nós temos aí um macarrão maravilhoso que estava fantástico, muito bem preparado, e toda essa mesa maravilhosa. Eu quero agradecer, muito obrigada por ter aberto a sua casa, muito obrigada por ter mostrado um pouco da cultura italiana, não só a cultura gastronômica, mas a cultura da sua família e a cultura italiana. Nós que agradecemos e foi um prazer. Até a próxima com mais cultura e gastronomia internacional.